Olá, imagina você está trabalhando numa empresa, você foi contratado para trabalhar na empresa X, tem uma denominação lá. Aí trabalhou algum tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, de repente a empresa fala, olha, nós vamos mudar você para uma outra empresa, eu vou criar aqui uma outra empresa, ou eu vou mudar o nome dessa empresa, X para YZ, e, e eu vou te transferir. Ou numa outra situação, o patrão chega e fala, olha, eu decidi vender essa empresa, vai entrar outro dono e vai continuar sendo seu empregador. E aí, a empresa pode fazer esse tipo de situação e ela pode te transferir simplesmente para outra empresa? É uma dúvida que tem surgido aí, pessoas me perguntando aqui no escritório, se pode ser transferido. E a resposta é pode. Tem a previsão legal da CLT, no artigo 448 e artigo 10, que fala que qualquer mudança na estrutura da empresa não pode prejudicar o empregado. Então, se tiver uma transferência para outra empresa, pode ter. A questão é que o FGTS, que antes era depositado numa conta vinculada, passa a ser depositado numa outra conta vinculada. Então, numa rescisão, o empregado vai ter 2 contas vinculadas, 3 contas, 4 contas para ser liberado esse FGTS. E a multa do FGTS, no caso de uma demissão sem justa causa, ela tem que ser sobre o valor de todas as contas vinculadas com o saldo do FGTS. Né? Lá no FGTS, mesmo que tenha o saque do FGTS, lá tem o valor para fins rescisórios, esse valor que é usado para fazer o cálculo da multa dos 40%, e aí inclui de todas as empresas. Os direitos trabalhistas, férias, 13º, o aviso indenizado no final da rescisão, tudo isso continua normal, mesmo que mude o CNPJ da empresa. Então, a pessoa pode, sim, você pode ser contratado pela carteira de trabalho, está anotada um empregador com um CNPJ, e aí fazer uma transferência para outro empregador com outro CNPJ, continuar trabalhando normalmente, pode ser transferido de volta para a empresa anterior, continua trabalhando normalmente e não perde o direito de verbas rescisórias, não perde nada. Pelo contrário, o empregado até tem um benefício com isso, porque ele pode executar depois as duas empresas, né? Ele pode executar um sócio que sai da empresa e a empresa continua rodando e de repente não paga as verbas, ele pode executar o sócio. Então, quanto mais empregador tiver no polo passivo, quanto mais empregador tiver sendo patrão, tendo benefícios com o salário, com a mão de obra do empregado e pagando o salário, mais chance o empregado tem de receber essas verbas de qualquer um desses empregadores. Né? Existe também a figura do grupo econômico, né? Que é a junção de vários empregadores no mesmo grupo, como se fosse uma empresa e todos respondem. Mas aqui nós estamos falando de sucessão de empregadores, quando uma empresa é sucedida por outra. Uma empresa substituiu a outra. As duas ficam responsáveis pelas verbas. E o empregado não perde nada se for transferido de uma para outra. Há situações, porém, que o empregador resolve encerrar uma empresa, demitir todo mundo e recontratar noutra empresa. Isso também é válido, não tem problema, não tem prazo para recontratar para outra empresa. Pode demitir num dia, contratar no outro, não tem que esperar um tempo, né? Tem empresa que usam isso às vezes de má fé, de malandragem, e acabam prejudicando o trabalhador, porque eles pedem para devolver a multa. Eu já ouvi esses relatos do fundo de garantia, porque depois, numa rescisão, aí paga a multa. Né? Eu tenho orientado o empregado a se recusar a devolver a multa, porque quem está fazendo a rescisão é o empregador. Então ela paga, a empresa paga a multa do fundo de garantia, você recebe a multa e um dia, se você pedir demissão, aí você resolve a multa, mas quem está demitindo é o empregador. Né? Então, nesses casos onde a empresa resolve mudar o CNPJ, mudar de nome de empresa, mudar de endereço, mudar a estrutura da empresa e quer demitir, ela paga então as verbas rescisórias e recontrata o empregado dali para frente. Né? Também não pode receber o seguro-desemprego enquanto está trabalhando. Então, se a empresa quiser fazer uma rescisão e já recontratar, correto. Se ela quiser fazer uma rescisão, aguardar 6 meses enquanto recebe o seguro-desemprego e daí fazer uma contratação, você vai ter que estar ciente de que você está perdendo contribuições para o INSS, esse tempo que você fica parado recebendo seguro-desemprego, além de estar incorrendo num crime federal de apropriação indébita de um valor que você não pode receber se você está trabalhando. Tá? Então, tomar esses cuidados, porém,
pode ser feito sim a transferência de uma empresa para outra sem problema nenhum. Ok? Se você gostou desse vídeo, você curte, compartilha, leve informação para outras pessoas, que a gente pode ajudar outras pessoas com informações e eu acredito que a informação liberta. Obrigado.